presidente Trump estendeu seu prazo original de 5 dias por mais 10 dias, dando ao regime iraniano mais tempo para aceitar sua proposta de paz de 15 pontos. Mas isso é muito confuso para muitos, porque, enquanto a proposta de paz está sendo oferecida, os combates continuam. Bem, isso mesmo. Mas antes de começarmos, deixe-me dizer que hoje é domingo, 29 de março, dia em que estamos gravando. E é importante dizer a data porque a cada 24 horas surge uma grande notícia. Para responder à sua pergunta sobre essa extensão que o presidente Trump deu ao regime iraniano. Bem, algumas pessoas em Israel disseram: "Ah, não, isso é terrível". E algumas pessoas nos Estados Unidos eu ouvi e disseram: "Ele está recuando, ele está cedendo". Taco, Trump sempre amarela, etc. Mas na verdade eu achei isso ótimo. Sabemos que o regime iraniano não aceitará o plano de 15 pontos, pois isso significaria deixar de ser o que é. Ele estará morto, um regime morto. Não apenas líderes mortos, mas quero dizer um regime morto, porque ele não terá armas nucleares, nem mísseis balísticos, nem grupos aliados na região e todas essas outras coisas que, claro, são toda a razão de sua existência. Isso é uma coisa. Mas a parte interessante disso é que ele disse que o prazo não é tipo, ok, estamos dando um cessar-fogo por todos esses dias, dando a eles tempo, claro, para se rearmarem e fazerem todas aquelas coisas que acontecem em Gaza, aliás. Na verdade, ele diz: "Estou dando todos esses dias para vocês. E se vocês não concordarem em abrir o Estreito de Hormuz", que aliás esta semana ele chamou de Estreito de Trump, brincando, e talvez nem tanto brincando assim. "E se vocês não abrirem o Estreito de Hormuz, e se não concordarem em a nossa proposta, então basicamente nós vamos atacar vocês com tudo", foi isso que ele disse. Ele não disse exatamente isso, mas em algumas entrevistas chegou bem perto. Então, ele colocou esse plano de 15 pontos na mesa. E a guerra continua, mas ele diz que a menos que aceitem as propostas dele, e negociem seriamente, então ele vai, sabe, aumentar um pouco a intensidade. E se você disser acabar com eles ou qualquer outra coisa, mas ele ameaçou destruir a infraestrutura de energia deles, e isso significaria que os iranianos ficariam sem eletricidade. Quem acompanha o Irã sabe que muitos já ficam sem eletricidade há tempos, mesmo antes da guerra, porque o regime, assim como em Cuba, não consegue governar o país. Eles estão falindo e a infraestrutura elétrica já é ruim. Mas Trump está ameaçando intensificar a ofensiva se eles não concordarem com sua proposta de 15 pontos. Pelo menos eu acho que eles não precisam assinar embaixo. Ele não disse isso, mas afirma que precisam negociar seriamente. Esses são os princípios. Sob a ótica israelense, especialmente a de Ruth Bloom, mas também a dos israelenses em geral, há muito ceticismo em relação a qualquer acordo com o Irã, mas os 15 pontos apresentados pelos americanos são, na verdade, muito bons para Israel. Há um desmantelamento total do programa nuclear, sabe, Pradue e os outros cientistas nucleares, Farhan e o outro, cujo nome eu esqueci. Eles precisam ser desmantelados e o urânio enriquecido no Irã deve ser removido, assim como sua capacidade de enriquecimento destruída. O programa de mísseis balísticos deve ser extremamente limitado e eles precisam encerrar as conexões com seus grupos armados aliados. Todas as coisas terríveis que esse regime fez nas últimas 2 ou 3 décadas, eles têm que parar de fazer. Agora, a maioria das pessoas como você acha que não há chance de eles fazerem isso. Nesse caso, os 10 dias vão passar e Trump vai intensificar a situação. É possível? Existe uma pequena chance de que os iranianos estejam sendo derrotados com tanta dureza pelos Estados Unidos? E seus líderes estão sendo mortos e sua infraestrutura, você sabe, sua infraestrutura militar está sendo destruída. E estamos destruindo seus locais nucleares, e estamos destruindo seus locais de mísseis, e estamos destruindo suas indústrias militares, e estamos atingindo-os com força, a Basige e a Guarda Revolucionária e todos esses maus elementos, sim. É possível. Não digo que seja provável, mas é possível que alguém do regime diga: ok, vamos aceitar o acordo e pelo menos o regime vai continuar no poder e não seremos totalmente destruídos. Isso é possível? É possível. É provável? Não tenho certeza. Bem, antes de tudo, é possível, mas uma pessoa assim seria morta pela Guarda Revolucionária, por exemplo. Mas mesmo que não fosse, ok. A questão é a seguinte: é possível que eles digam isso.
Eles fariam isso? Impossível. É possível que sim, eles estejam sendo derrotados de forma muito, muito grave. Sabemos disso porque, mesmo com milhões de israelenses correndo para abrigos antiaéreos dia e noite a caminho daqui, procurei lugares para ficar e passei o dia e a noite em um abrigo antiaéreo, como milhões de israelenses, mas com muito menos mísseis. Um mês atrás, muitos mais foram lançados. E aqui está a beleza desta guerra. Eliminamos, e ao dizer nós, refiro-me à combinação de falando como Trump. Se me permite interromper, ele tem uma bela armada, um belo bombardeiro B-2 e agora fala em bela guerra. Poucos, além de Trump e Ruthie Bloom, usam esses adjetivos para descrever destruição. Posso chamar o bombardeiro B-2 de bonito? Acho que vou chamar sim. Quero dizer, tem gente usando joias com ele estampado. Tudo bem. O que é bonito nisso é que o motivo de estarmos vendo menos mísseis é porque eles têm um estoque. Não sabemos exatamente quantos ainda restam. Sabemos que eles têm alguns de longo alcance, médio alcance e curto alcance, mas isso é o que sabemos. Nós destruímos a maioria dos lançadores deles. Nós destruímos a maior parte da capacidade deles, até mesmo de desenvolver novos mísseis. Nós destruímos basicamente tudo o que eles estão usando agora. Se isso acabar, acabou. E foi isso que eu quis dizer com bonito. E qualquer um que diga que não há estratégia e tudo isso é besteira. Há uma grande estratégia na escolha dos alvos: líderes, infraestrutura e toda a infraestrutura militar. E também eu diria que você pode ver que é tanto tático quanto estratégico. Israel e os Estados Unidos estão trabalhando em conjunto e em diferentes aspectos para derrubar o regime, degradando-o de forma muito, muito séria. Isso não significa que a ameaça foi eliminada. E também a questão do Estreito de Hormuz. Mas aqui está, essa é a única carta que resta no baralho do regime, o Estreito de Hormuz. Agora é o seguinte: por que eles deveriam poder usar esse ativo estratégico para chantagear os outros? Quero dizer, nem deveriam poder fazer esse tipo de exigência. Então, Trump, na verdade, está dando a eles, ele está, de certa forma, dizendo: ok, tudo bem, sabe, eles foram derrotados e agora eles vão concordar. E eles me deram um presente. Eles deixaram 10 navios passarem por lá. Isso é ridículo, por isso não acho que ele quis dizer isso. Ele já falou para o resto do mundo: olha, pessoal, os Estados Unidos não precisam do Estreito de Hormuz. A maior parte da nossa energia vem de nós mesmos. Somos independentes energeticamente, ao contrário de vocês, a Europa, todos esses outros países e o Japão. Onde vocês estão? Vocês é que deveriam estar patrulhando esse estreito. Vocês é que deveriam estar removendo as minas que o Irã colocou lá e tudo mais. Então tem tudo isso acontecendo. Mas o que também é interessante é que quando nos disseram que uma equipe de negociadores iria ao Paquistão, se não me engano, para negociar com representantes do regime, e não estava exatamente claro. É o Araghchi, o ministro das Relações Exteriores, e mais alguém. É difícil saber porque nem sabemos quem está no comando. E, aliás, o presidente do Irã pode estar renunciando a todo tipo de deserções, renúncias e brigas internas, o que também é excelente. Queremos que eles tenham brigas internas porque isso os enfraquece ainda mais. Mas o que sabemos é que nenhuma delegação de Washington foi até lá. E também os representantes do regime disseram: não queremos Steve Witkoff e Jared Kushner, eles são maus. E nós sabemos por que eles não os queriam. Eles não os queriam porque achavam que já tinham negociado com Kushner e Witkoff. E o Witkoff, finalmente, depois de várias visitas e cúpulas, disse que eles não são sérios. Ele não disse que eles não são sérios. Ele disse que eles estão mentindo. Eles não são nada. Não funciona com eles. Então, eles não o queriam. Eles queriam J.D. Vance, o vice-presidente, porque J.D. Vance tem a reputação de ser mais isolacionista e um pouco mais crítico em relação a Israel, mais repreensivo com o primeiro-ministro Netanyahu. Então, eles acharam que seria um bom negócio. Mas é o seguinte, até mesmo J.D. Vance, é verdade. Ele diz: olha, nós vamos acabar com essa guerra em breve. Não vai ser um atoleiro. Aliás, não vai mesmo. Tudo bem. Comparar isso com Iraque e Afeganistão é ridículo. Faz só 4 semanas, pelo amor de Deus.
Enfim, bom, a gente sabe que J.D. Vance disse isso. E o que eu gostaria de fazer é ouvir o secretário de Estado Marco Rubio e o que ele tem a dizer sobre isso. E eu acho que isso esclarece tudo completamente. Vamos dar uma olhada. Desde o início, fomos claros. Nossos objetivos foram definidos na primeira noite, quando o presidente anunciou que destruiríamos a marinha do Irã. Nós destruímos a força aérea deles e vamos eliminar sua capacidade de produzir mísseis e drones nas fábricas. E nós vamos, substancialmente, isso significa reduzir drasticamente o número de lançamentos de mísseis para que eles não possam se esconder atrás dessas coisas para construir uma arma nuclear. Bem, como o Departamento de Guerra tem destacado consistentemente, estamos dentro ou adiantados em relação ao cronograma dessa operação e esperamos concluí-la no momento apropriado aqui, em questão de semanas, não meses. E o progresso está indo muito bem. Obviamente ainda temos trabalho a fazer, precisamos terminar o serviço e estamos terminando esse serviço. Acho interessante porque tanto o secretário de Estado quanto o presidente dizem que a guerra está vencida, que já fizeram a maior parte das coisas importantes e não precisam repetir isso. Mas você sabe, não restou marinha nem força aérea. Aviões americanos e israelenses sobrevoam o Irã com impunidade. Eles não têm mais defesas aéreas. Eles foram atingidos muito duramente. As capacidades militares deles foram atingidas. As capacidades nucleares deles foram atingidas. Acho que foi no começo desta semana. Eles atingiram a instalação de água pesada, essencial para o programa nuclear. Estamos realmente destruindo suas capacidades militares, embora ainda restem algumas coisas. Como disse o secretário de Estado, eles ainda têm algumas capacidades com as quais queremos lidar, mas estamos chegando ao fim. E a questão é, Ruth, e isso não está claro para mim como isso termina, certo? Quero dizer, no seu sonho, e talvez nos meus, mas não acho realista que isso termine com o regime caindo e o povo do Irã se levantando e surgindo um novo regime. Não está claro para mim que isso possa acontecer. Então, se isso não acontecer certo, eu gostaria que acontecesse. Não me entenda mal, só não tenho certeza sobre a probabilidade disso acontecer. Notei que Netanyahu e Trump têm falado menos sobre isso, né? O que sugere que também acham que a probabilidade está caindo. Então, como isso pode acabar? Pode acabar com um acordo que nós dois acabamos de discutir agora, certo? É de baixa probabilidade que o Irã concorde até mesmo com 14 dos 15 pontos que, você sabe, Trump colocou na mesa. Eu só acho que é muito, muito improvável. Não é impossível, mas é improvável. Então, existe um ponto em que os americanos dizem: ok, estamos encerrando unilateralmente a guerra, certo? Vamos apenas parar de atirar. E esperamos que os iranianos façam A, B e C. E eu acho que esse tipo de cenário para acabar com a guerra não é ilógico, porque é mais fácil. Sabe, Trump pode fazer essa grande coletiva de imprensa e dizer: atingimos todos os alvos que queríamos atingir, destruímos, e ele vai listar tudo o que destruímos. Aguardamos A, B e C. Se os iranianos não colaborarem, podemos retomar o ataque. E então os iranianos vão sair disso. O regime, sim, o que restar dele, mas que ainda controla o país, vai aparecer e dizer algo como: vencemos, ainda estamos vivos, mas eles não vão recomeçar a guerra. Não haverá alívio das sanções sem acordo. Só conseguem alívio se houver acordo. E então, o que vai acontecer? Acho que dissemos na semana passada neste podcast, entre a primeira rodada em junho do ano passado e janeiro, quando os protestos começaram, se passaram 7 meses, o regime está fraco. O regime foi decapitado. O regime não tem legitimidade. Isso, somado às sanções, pode tornar a mudança de regime apenas uma questão de tempo, podendo levar de 2 a 6 meses. Mas um regime que é isolado, fraco, pobre e não consegue dar soluções para o povo do Irã, alguma coisa precisa mudar. E eu, mais uma vez, não estou falando sobre o que você quer, Ruth, mas vamos falar sobre probabilidade. Você mesmo disse que não há probabilidade ou que a probabilidade é muito baixa de um acordo porque eles não podem aceitar os pontos que os americanos colocaram na mesa. Isso não vai durar para sempre, como você disse, e os Estados Unidos também não querem isso. Se não houver acordo, os Estados Unidos vão dizer: paramos de lutar e esperamos que a BNC aconteça. Vai ser uma imposição americana, não um acordo. Acho que esse é o cenário mais provável para encerrar. Sei que você talvez não goste e talvez queira levar isso até o fim, mas não vejo alternativa. Eu mesmo gostaria de ver algo diferente. Espere um minuto. Eu sou totalmente a favor dos Estados Unidos impor as regras, uma imposição. Não, não, eu sou contra acordos com jihadistas com quem não se pode fazer acordos. Não, não, não. Sou totalmente a favor de ditar as regras para eles. Desde que fique claro para eles quem é que manda, isso é o mais importante.
Em segundo lugar, tenho certeza de que esse regime vai cair e não por influência externa, mas de dentro. Sabemos que o povo iraniano já está cansado disso. Não é só que eles são oprimidos e reprimidos, que foram torturados e transformados. Sabe, o Irã costumava ser um lugar muito moderno, mulheres de mini saia. Agora todas elas estão de hijab e tudo mais. Isso acabou. Já ouvi esse argumento antes e acho exagerado. Acho que você se refere às elites urbanas. Não sei se 90% das mulheres iranianas usavam saia. Não, não, mesmo que elas não estivessem de mini saia, não, não. Essa tomada de poder do regime islamista transformou a sociedade, que era mais culturalmente zoroastriana e tudo mais, em uma ditadura islamista. E essas pessoas se cansaram disso por esse motivo, mas não só por isso. Também porque estavam cansadas do Irã dar todos os seus bilhões de dólares. Isso, sabe, obrigada administração Obama a grupos terroristas aliados e gritavam em nome dos palestinos enquanto o povo iraniano não recebia nada. E mesmo durante a pandemia do coronavírus, sabe, foi terrível o que estava acontecendo lá. O regime, tudo o que faz é perseguir seu próprio povo. Por isso eles estão cansados disso. Eles estão de saco cheio de não terem serviços adequados, e especialmente agora, com o regime constantemente cortando a internet deles. E vimos eles irem às ruas mesmo com 30.000, talvez mais de 30.000 sendo mortos a tiros. E agora, como tanto os Estados Unidos quanto Israel disseram a eles, aguentem só mais um pouco antes de saírem. Está perigoso agora porque há bombas voando por toda parte. As bombas deles, as nossas bombas. Fique em casa e muito em breve vai estar seguro para você sair às ruas novamente. E o que isso realmente significa é que também eliminamos várias milícias, postos avançados e quartéis generais. Agora, o Irã é muito, muito grande. Não falamos apenas de Teherã, mas também dos arredores e vilarejos. Eu me lembro uma vez do estudioso Amir Tahari, que na verdade é iraniano de origem, dizendo: vocês não entendem o Irã. Vocês dizem, ah, Irã, os iranianos. Deixa eu te contar uma coisa. Existem pessoas em vilarejos no Irã que nem sabem que o país se chama Irã. Quando vão para Teherã, dizem, estamos fazendo uma viagem para o Irã. Elas nem conhecem Teherã, então você precisa entender que não é o país inteiro, como você disse. Os mais instruídos, as pessoas das áreas urbanas, são mais conscientes. Mas as pessoas da periferia, elas são as manifestantes de base que realmente farão a diferença vindo de fora para os centros urbanos. Tenho certeza de que isso vai acontecer, mas não sei quando. Então você concorda com o meu ponto de vista? Se não podemos esperar isso para acabar a guerra, ela terminará. Se não acabar em um acordo por decisão unilateral americana e israelense dizendo, basta, atingimos nossos objetivos e vamos parar. Você concorda comigo? Não tenho certeza se vai terminar assim. Então me dê o seu cenário. Não, não posso te dar o meu cenário porque isso me lembra todas essas discussões. Sabe, tem uma especialista militar, alguém que já foi general e lutou em muitas guerras, que disse: você precisa entender uma coisa, a guerra é dinâmica. Algumas pessoas entram em uma guerra perguntando qual é o objetivo final, mas é claro que existe um. Trump e Netanyahu foram muito claros sobre os objetivos. Não é verdade que não há objetivo. Mas quando ela fala essa ideia de que, bem, você precisa ter uma estratégia de saída, você não pode saber disso. Agora, nisso eu concordo com você. Não, mas é por isso que eu não posso te dizer exatamente o que vai acontecer e quando vai acontecer. Sabe de uma coisa? Você sabe quantas pessoas não previram a queda da União Soviética? Mas levou 40 anos. Não, não, estou falando sobre o período que antecedeu isso. Tem a famosa citação de Trotsky. Permita-me. Leon Trotsky, o jovem judeu ligado à Revolução Russa, acabou sendo perseguido e morto por Stalin. Ele disse algo, estou citando de memória, então não se atenha às palavras exatas. Ele disse: todas as revoluções parecem impossíveis, mas depois todos acham inevitáveis. Por isso não tenho dúvida de que esse regime vai cair no final. Mas do ponto de vista prático, o meu ponto é o seguinte, Ruth. O que você está me perguntando é quando as tropas vão parar de lutar e quando vamos parar de lançar mísseis de um lado para o outro. Eu não sei, mas sei de uma coisa. Você percebe, além do fato de que os pilotos israelenses estão voando impunemente tudo isso? Quem teria acreditado nisso? Já falei sobre isso, Ruth. Tudo bem. Mas não só isso.
Olhe a quantidade de tropas terrestres que o presidente Trump reuniu na região. Quero dizer que ele deslocou tropas terrestres para a frente. Mas se eu conheço Trump, ele não quer entrar em algum tipo de invasão como no Iraque ou no Afeganistão. Eu acho o plano dele é usar essas tropas para operações cirúrgicas contra o regime, sem intenção de ocupação, como ocorreu no Japão após a Segunda Guerra Mundial. As tropas terrestres estão lá para lidar com isso. Haraj, a ilha do petróleo que mencionamos na semana passada no programa, isso é só um pequeno espaço geográfico isolado do continente. Em teoria, você pode entrar, tomar o controle e deixar os iranianos encurralados. Isso também faz parte da minha estratégia. Você toma a ilha e então diz que vai cessar o fogo e os iranianos não têm capacidade de exportar seu petróleo e ficam com você pisando na garganta deles, por assim dizer. Ou poderiam ser usados para enviar forças especiais como a 82ª Divisão Aerotransportada e os fuzileiros navais. Você poderia usá-los para localizar o urânio enriquecido e realizar operações importantes, pois a inteligência indicaria o que é. Mas não acho que veremos tanques americanos entrando em Beirute e ocupando o país. Isso não vai acontecer. Não, eu concordo com você que isso não vai acontecer. Mas existem outros cenários adjacentes, porque é possível que os objetivos não possam ser alcançados sem algum tipo de ocupação temporária. Olha, quando Trump foi. Não, estou falando sobre garantir que o regime não volte a surgir durante uma transição. Uma transição. Você está falando sobre um cenário como o do Iraque, onde eles realmente. Querem comparar tudo? Não, mas não é minha ocupação. O que você quer dizer com ocupação? Primeiro de tudo, sim, tropas entrando, não apenas pequenas ações cirúrgicas, talvez supervisionando uma transição. Não, nós não sabemos. Essa é uma situação como a do Iraque. Não por anos. Estamos falando de um curto período de tempo, não de um longo período de tempo. Comparar tudo isso com essas guerras longas e prolongadas não se aplica aqui. O que fizemos em um único mês é algo inédito. Ok, estamos falando de um curto período. O que Rubio acabou de dizer, ele disse, sabe, não em questão de meses, talvez em questão de semanas. Ok, estamos falando de um curto período de tempo. Além disso, Israel tem um papel aqui. Veja o que está acontecendo. Uma das razões pelas quais sabemos que não pode simplesmente acabar com, ok, retirada de tropas, é isso. Então, agora, tudo isso, eu não disse retirada. Eu disse cessar fogo, ou seja, se suas tropas estão em locais importantes, não precisa movê-las. Mas, Ruth, por favor, permita-me, Tudo bem. porque eu acho que você está falando o que gostaria de ver. Mas a ideia de tropas entrando no Irã, tomando as cidades importantes e estabelecendo um regime de transição e liderando há algumas semanas atrás, soa bem na teoria. Eu não acho que funcione na prática. E mais importante, tudo o que eu sei sobre Trump, e diferente de muita gente da esquerda, eu realmente respeito Trump. Eu acho que a liderança dele tem sido muito, muito interessante, e o que ele tem feito é muito inteligente. Acho que ele é nixoniano, no bom sentido, é realpolitik, política de poder. Um regime terrível ameaçava a América há meio século e finalmente vamos acabar com ele, certo? De forma alguma, mas ele não tem intenção de fazer esse tipo de coisa. E aqui eu quero dizer uma regra básica que você sempre deve lembrar. Você diz que as coisas têm ido bem no primeiro mês e isso é maravilhoso, certo? Sabe, mesmo que tudo esteja bem hoje, amanhã pode mudar. Você pode errar ou se exceder. O outro lado também pode surpreender. Você pode engolir mais do que consegue digerir, e eu acho que quero vencer isso. Para superar isso, evite cometer erros por excesso. E mais importante, esqueça o que Mark Rieger pensa, isso não importa. Trump está longe dessa ideia de entrar lá e impor um novo regime. Ele não está. E ele não vai fazer isso. Não, não. Ele não vai impor outro regime. Estou falando sobre o povo iraniano que quer derrubar o regime. Não o Trump, não o Netanyahu. O povo iraniano quer derrubar o regime. Eles não tinham armas. Talvez nós vamos fornecer armas para eles finalmente terminarem o trabalho com os últimos remanescentes do Basij e do exército. O que estou dizendo é que nós não sabemos. Não posso dizer exatamente o que vai acontecer, nem afirmar que tropas ou tanques vão entrar ou que ficaremos lá por anos. Não é isso que estou dizendo. Mas não se esqueça, você falou em cessar fogo, sabe? Cessar fogo tudo bem, mas você disse que nós agiríamos sozinhos. Isso não é um acordo de cessar fogo.
Em algum momento, quando acharmos, como o Rubio disse, como o Trump disse, quando tivermos feito o que queríamos fazer, Mas então tem. talvez isso inclua tomar a ilha. Certo, exatamente. Pode ser tomar a ilha. Enquanto isso, temos o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen. E os Houthis nos deram as boas-vindas no sábado de manhã. Eles dispararam um ou dois mísseis. Am, am, Um míssil balístico. Agora eles estão se gabando de que fizeram um segundo lançamento de mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e drones. E isso é falso. Eles não fizeram. Mas havia claramente uma ou duas possibilidades aqui. O Irã disse para eles: Ei, pessoal, é melhor vocês entrem na luta porque estamos ficando enfraquecidos. Além disso, o Irã está ficando sem seus próprios mísseis. Segundo, Israel, de novo, quando você estava falando sobre Trump, vamos falar sobre a relação de Israel com toda essa região. Somos nós que estamos levando a pior com todos esses mísseis. Aliás, não só Israel, os estados do Golfo. O Irã está atacando os estados do Golfo. Eu acho que o Irã, o regime em Teherã, gastou mais mísseis nos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita, nesses outros alvos. Não é só Israel. Claro, todo mundo fala sobre Israel, mas os estados do Golfo foram muito atingidos. Israel ainda está lidando com o Hezbollah no Líbano? Quanto aos Houthis, vamos ver. Ainda resta saber quantos mísseis eles vão lançar, mas a ideia era nos assustar. Ah, agora está vindo do sul. Estamos recebendo ataques de todas as direções, sabe? Mísseis atingindo o sul, vindos do Líbano, do Irã e agora do Iêmen. Então, muito disso é guerra psicológica, como você deve reconhecer. Mas Israel ainda não consegue aceitar quando você diz, ok, terminamos, é como um cessar-fogo unilateral de algum tipo. Mas Israel tem experiências ruins com isso. ok. Não podemos parar de atirar no Líbano. Então, uma das vantagens é que, em vez de um acordo negociado, o que, mais uma vez, de qualquer forma é muito improvável, se Trump determinar que parem de atirar e Netanyahu concordar e todos pararmos de atirar, isso não limitará a ação israelense no Líbano. Essa é uma vantagem. Sobre os Houthis e o míssil que você citou, ouvi um pouco da BBC World Service hoje cedo. Todos estão preocupados, dizem que o Estreito de Hormuz foi praticamente fechado. Os Houthis conseguem fechar o outro caminho, que é o teto do governo. E se o Irã realmente controlar o ponto de estrangulamento mundial, será que as pessoas vão aceitar? Isso não é só um problema de Israel, mas de todos. Vamos ver como isso se desenrola. Peço a todos que reflitam, certo? Soluções perfeitas são boas. Queremos mudança de regime. Eu quero mudança de regime. Posso fazer coisas que vão incentivar, motivar e tornar isso mais provável? Sim, eu devo fazer essas coisas. Mas posso basear minha política achando que isso vai acontecer logo? A Guerra Fria durou 40 anos. É verdade, o regime iraniano já existe há mais de 40 anos, certo? Talvez a hora dele já tenha chegado, mas será no momento certo. E mais uma vez, não tenho certeza, também ouvi com muita atenção tanto Netanyahu quanto Trump, e eles não têm falado muito sobre isso. Na verdade, Netanyahu disse muito claramente, ele disse, nós não podemos fazer isso acontecer, certo? Não, nós não podemos. Podemos criar condições para o povo do Irã, mas isso não foi exigido, certo? Nossos objetivos de guerra e os dos americanos, certo? Os objetivos de Israel estão claros. Eliminar Nevada. Eliminar o programa nuclear, a ameaça dos mísseis balísticos e os grupos por procuração, certo? Se tudo isso ocorrer, quero te dizer algo. Muitos israelenses pensam que queremos que isso aconteça logo. Suponha que Trump decida, até hoje à noite, implementar um cessar-fogo, certo? Não acredito que isso vá ocorrer. Mas eu diria até que a situação estratégica para Israel e para a região é infinitamente melhor do que era em 28 de fevereiro, quando essa guerra começou. Porque esse regime, que era uma ameaça não só para Israel, mas para toda a região e para o mundo com um programa nuclear, esse regime foi decapitado e desarmado e agora é apenas uma sombra do que já foi. Não importa como isso termine, vai terminar muito melhor para todos, inclusive para o povo do Irã, do que começou há pouco mais de um mês. Por isso, eu gostaria de ter um final perfeito, um ótimo final. Eu gostaria de ver uma mudança de regime e um governo pró-Ocidente, pró-Estados Unidos, amigável a Israel em Teherã, certo? Mas existe, sabe? Você nunca. Eu já disse isso antes e você me corrigiu porque eu falei errado. Eu disse: nunca deixe o ótimo ser inimigo do bom, certo?
E se isso terminar com o regime no poder, primeiro de tudo, acho que isso é só temporário, porque acredito que o povo vai acabar se levantando, como vimos em dezembro. Mas mesmo que termine com algo menos do que isso, e a gente tenha alcançado todos os principais objetivos que estabelecemos, temos a noite do Seder chegando, a noite de Pessach, para quem não é judeu, sim, na quarta-feira à noite. E tem uma parte do serviço em que você diz Dayenu, que significa é suficiente. Se Deus só tivesse nos tirado do Egito, já teria sido suficiente, se Deus não tivesse escrito isso. Isso faz parte da tradição judaica. É suficiente. Dayenu. Vou dizer, digamos que isso termine sem que todos os nossos objetivos, desejos e sonhos sejam totalmente realizados, certo? Não há dúvida de que estaremos melhores do que estávamos em 28 de fevereiro. Dayenu. Bem, antes de tudo, nisso eu concordo com você, e não há dúvida de que estamos melhores do que estávamos em 6 de outubro de 2023. Não só em 28 de fevereiro, não há dúvida de que, mesmo que tudo acabasse agora, nós já degradamos severamente as capacidades dos nossos inimigos contra nós. E isso inclui o Hezbollah e o Líbano. Mas, de certa forma, Trump e Netanyahu estão em total sintonia em muitas coisas. Mas Israel tem interesses adicionais que têm a ver com ameaças diretas. Tem a ver com o fato de que todo o norte do país não pode viver sua vida normalmente, a menos que eliminemos a ameaça do Hezbollah. Aliás, os Estados Unidos têm se mantido fora dessa questão. Espero que continue assim. E é por isso que, aparentemente, o Irã disse aos paquistaneses que a condição deles para sequer considerar o plano de 15 pontos é que os Estados Unidos impeçam Israel de atacar o Hezbollah. Claro que não podemos concordar com isso. Então, há muitas variáveis em jogo. E não estou falando sobre o ideal, mas estou falando sobre, como Marco Rubio disse, terminar o trabalho. Você pode interpretar isso como quiser, e eu posso interpretar como eu quiser. E nós vamos, eu acredito que saberemos a resposta para isso em cerca de um mês. Vou especular. Saberemos a resposta em menos de um mês. Essa é minha opinião. E a minha especulação, e não se ofenda, e a sua especulação é praticamente irrelevante, porque temos que fazer isso. No fim, depende do homem na Casa Branca e do primeiro-ministro israelense, já que são parceiros. Mas existe um parceiro sênior aqui, certo? E o parceiro sênior são os Estados Unidos. Vai depender do Sr. Trump. Quando ele decide, dizem que você deve entendê-lo como homem de negócios, certo? Quando ele decidir que saiu dessa história, que chegou a um acordo onde maximizou os benefícios e minimizou os prejuízos. E se ele acredita que agora chegou a esse ponto, isso pode realmente ter acabado. Bem, pode ser, mas vamos ver. E nós vamos nos encontrar de novo na próxima semana ou então na segunda-feira. Na próxima segunda-feira. E até lá, quem sabe. E vamos ter que sentar e discutir tudo isso de novo. Estou ansioso por isso, Ruthie. Eu também.